Foi com essa inocência que ela se deitou, então, pela primeira vez com a Lourdes, sem resistir, uma vez que, aí sim, eles já eram marido e mulher. Eu garanto que não senti o menor prazer, afirma Elsa. Odiei tudo, queria ficar livre daquilo logo. O Alaordes fazia tudo, sem nenhum carinho. E eu só queria soltar pipa, pular amarelinha, pular corda, correr com os meninos da rua. Depois da noite de núpcia, ela se lembra que uma tia tentou conversar com ela, mas o que uma menina de 13 anos, em meados do século passado, sabia da vida. Mesmo que tivesse a idade adulta, oficial, para casar, seu desconhecimento sobre as coisas da vida era total. Era mais fácil encarar aquele moço bonito que se deitava ao seu lado como mais uma brincadeira. Uma brincadeira, aliás, que meses depois rendeu a ela seu primeiro filho. Mas sua lembrança é de ter sido uma mãe ainda muito jovem e inexperiente. João Carlos nasceu quando eu tinha 14 anos e eu sabia que ele era meu filho, mas era mais como um boneco para eu brincar, um boneco de verdade, não aqueles de pano que eu tinha até então. Caramba, gente, que horror isso. Até o primeiro filho chegar, Elsa também brincava de ser dona de casa. Ela e a Lourdes, logo depois do casamento, foram morar sozinhos num barraco que o próprio pai dela construiu ali perto. Nesse primeiro momento da vida conjugal, Elsa ficava muito sozinha em casa. Queria que tudo fosse arrumado como na casa da minha mãe, onde desde pequena a gente encerava aquele chão vermelho para ele brilhar como um espelho. Era cera o tempo todo, e depois a gente ainda tinha que colocar jornal para as pessoas não passarem por cima, estragando todo o serviço e riscando o assoalho com os seus sapatos. O que era em si uma loucura, porque todo mundo escorregava. Conta Elsa às gargalhadas. Era nessa limpeza incessante que ela gastava seu tempo. A Lourdes trabalhava na mesma pedreira que o pai, mas não quebrava pedras, entregava as coisas, fazia pequenos serviços, e por isso ficava longe boa parte do dia. Com o passar do tempo, a imagem que Elsa tinha dele foi se depurando também. Ele era deslumbrante, eu ficava encantada com aqueles olhos. Minha lembrança é que ele era muito bonito mesmo, e eu ficava feliz quando o via entrar pela porta de casa. Era um conforto saber que eu tinha um homem em casa, mas não tinha nem sombra de paixão entre nós. Ela se considerava mais uma colega de Alaordes que sua própria esposa. Era uma coisa engraçada, parecia que ele também não queria ser o meu companheiro. Eu não queria ser mulher e ele não queria ser marido. Tinha sempre um clima estranho. Mulher para ele no sentido de esposa. Era alguém que ele queria em casa para deixar tudo arrumado, no sentido de trabalhar para o lar. Eu fazia isso porque era uma coisa que tinha aprendido com minha mãe, mas não como obrigação. Era algo que eu achava que deixaria meu marido mais feliz. Eu não estava nem um pouco afim de ser esse tipo de mulher. O problema é que eu também não sabia como uma esposa deveria ser. Lamenta quase arrependida de não ter vivido um romance justamente na idade em que as moças começam a sonhar com um príncipe encantado. Nesse cotidiano solitário e por vezes violento, Elsa também sofria com a truculência de Alaordes que foi cada vez mais se manifestando. O primeiro filho veio, então, preencher um enorme vazio na vida daquela adolescente que ainda não tinha ideia do que significava ser mãe. Elsa reconhece que sempre teve instinto maternal. Cuidou dos pais, dos seus maridos e dos seus amantes, dos filhos e mesmo de outras crianças que não eram suas, como uma grande mãe. Quantas vezes não virei para o Mané e perguntei se ele sairia de casa daquele jeito, sem pegar um casaco para o caso do tempo esfriar? Falou de Mané Garrincha, seu grande amor, com quem dividiu 17 anos, boa parte deles como um adulto transformado em criança pelo vício do álcool. Mas Carlinhos era meu filho de verdade, eu sabia disso. Eu tinha consciência de que tinha dado à luz a uma criança e que eu era mãe dela. Era, sim, uma alegria, mas ao mesmo tempo uma alegria triste, porque sabia que aquela criança não teria educação e, pior, boa comida. Que sempre foi um problema lá em casa. A gente sabia que ela passaria dificuldades, que ficaria doente. Então eu tinha medo, muito medo, quando esse meu primeiro filho nasceu. Meu Deus, gente, que filme de terror isso aqui. Sem saber como lidar com essas preocupações, normais para qualquer mãe, a saída foi encará-lo como um brinquedo.
Elsa dava banho, colocava o bebê para dormir, muitas vezes costurava as roupinhas e gostava de ficar trocando de modelo. Tudo como se fosse um boneco. Era mais fácil a abstração. Eu não me lembro daquela ternura que a gente hoje sabe que tem que existir entre mãe e filho, e que eu só pude vivenciar por inteiro quando nasceu o Júnior, meu filho com o Mané. Quando então eu já tinha uma carreira, uma vida estabelecida e podia dar tudo para ele. João Carlos, que logo no início já ganhou um apelido de Carlinhos, era seu brinquedo. Eram muitas vezes duas crianças, quase irmãs, numa relação de carinho, é verdade, mas cujo laço de família quase não existia. Essa relação informal deixou marcas até hoje. Para Carlinhos, eu sou a Conceição. Meu filho nunca me chamou de mãe.